Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui, pessoal, informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, se inscrevam no canal, deixe seu like e comentem também aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Isso ajuda muito, pessoal. Seu comentário, seu like, ajuda o canal a crescer. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Só lembrando, pessoal, que quando forem se inscrever no canal, ativem as notificações, que é para quando a gente postar conteúdo chegar diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. No Supremo, o ministro André Mendonça rebateu as falas do ministro Gilmar Mendes sobre uma suposta narcomilícia evangélica que estaria em atuação no Rio de Janeiro. Mendonça, que é evangélico, reagiu com uma nota e afirmou que conversou com o decano do STF sobre o assunto. Mendonça afirmou ainda que a fala de Gilmar é, abre aspas, grave, discriminatória e preconceituosa, fecha aspas. Segundo Mendonça, Gilmar Mendes reafirmou seu respeito à comunidade evangélica e disse que não houve qualquer intenção de constranger seus membros. De acordo com o ministro, Gilmar teria se colocado à disposição da liderança da igreja para esclarecer o assunto. Mendonça disse ainda que o segmento evangélico é o maior interessado em apurar o envolvimento com o crime de pessoas que se fazem passar por evangélicas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Comentamos trechos da entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes à Globo News ontem aqui no programa e também justamente esse trecho que ele disse de narcomilícias evangélicas, e agora temos aí essa nota do ministro André Mendonça rebatendo críticas. Mas é triste, né, que esse tipo de assunto seja pauta entre dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Piotto. Mas é importante que haja uma reação, e acho que esse é o ponto mais importante do Supremo. Paula, boa noite. Augusto, boa noite também, Carlos. Silvio está conosco, a todos vocês que nos acompanham. Tem um lado bom nessa história, além do fato de corrigirem o ministro Gilmar Mendes numa fala do próprio colega André Mendonça de preconceito, coisa que nós antecipamos ontem aqui, porque é uma fala preconceituosa, porque generaliza, e a generalização, nós sabemos, não é irmã da inteligência. Mas vamos lá. Importante que a gente está vendo, talvez, um ressurgimento, ainda tímido, é verdade, do Supremo Tribunal Federal. Em algum momento lá atrás me disseram, como jornalista, que o Supremo era formado de 11 ilhas. Uma figura de linguagem para dizer que cada ministro decidia, obviamente, com seus valores e o seu notório saber jurídico. Recentemente a gente viu um Supremo de um arquipélago quase continental ali de 9 contra 2. Quando não tinha um ministro, por uma mudança na corte, era 8 contra 2. Agora a gente está vendo reações no Supremo. E eu confesso a vocês que isso me traz um leve otimismo, ou um cuidadoso otimismo, em que a gente viu, por exemplo, essa é a última, que o ministro André Mendonça se contrapõe a uma declaração completamente atrapalhada do ministro Gilmar Mendes. Tanto que ele próprio reconheceu o erro. Importante que o faça até publicamente, não apenas ao André Mendonça. Mas dias atrás a gente viu, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, deixando claro que a posição dela não era o que o ministro Alexandre de Moraes tinha dito, que todos os 7 vencedores da tese das sobras eleitorais tinham dito no seu voto, por conseguinte, da opinião dele e de Flávio Dino, que aquelas pessoas não tinham sido eleitas. A ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que ela disse que todos foram eleitos, sim, pela regra que se tinha, que ela estava mudando o entendimento a partir da próxima eleição. A mesma posição foi no embate entre Alexandre de Moraes e também vimos, inclusive, especificamente nesse caso, o próprio presidente da Corte, Roberto Barroso. Logo depois tivemos a discussão da relação das drogas, a questão de se vai se descriminalizar ou não. E Roberto Barroso defendia a tese, presidente da Corte, de que não, que era só uma mudança da esfera, coisa que Gilmar Mendes também endossou, da esfera administrativa, da esfera criminal para a esfera administrativa. André Mendonça falou, bom, se eu estou tirando da esfera criminal e pondo na esfera administrativa, então não tem crime, então é descriminalização, se contrapondo aos colegas.
É saudável que o Supremo pare de ser aquele arquipélago de 9 ilhas contra 2. Porque aí a gente não sabe o que vai acontecer. Aí não é uma corte de julgamento, em que, obviamente, tudo tem que passar pela opinião de cada um dos ministros, sem ter grupinhos formados para perseguir esse ou aquele grupo, ou para solidificar opiniões. Eu confesso que moderadamente estou otimista com as novidades que vêm do Supremo Tribunal Federal. Esse é mais um exemplo. Carlo Cauti, muito boa noite. Você também vai nessa linha aí, está mais otimista com essa reação do ministro André Mendonça, que publicou essa nota em reação à fala do ministro Gilmar Mendes? Pois é, Paula, absolutamente sim. Finalmente a reação começou, pelo menos está mais evidente, né? Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite ao Silvio e boa noite à nossa audiência. A reação começou e, de novo, mais uma vez, o ponto de inflexão foi a manifestação do dia 25 de fevereiro na Paulista. O medo acabou não apenas entre a população, mas também em alguns setores do Supremo Tribunal Federal, da administração pública, no Congresso também. As pessoas perceberam que não estão sozinhas, estão tomando coragem, estão ganhando coragem. Claro que, nesse caso específico, o ministro Mendonça se sentiu atacado, enquanto ele é tremendamente evangélico, né, como dizia o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele fez uma defesa da causa própria. Mas, como ele, milhões de brasileiros se sentiram ofendidos naquilo que provavelmente é mais íntimo em uma pessoa, que é a religião, que é a religiosidade. Dizer que há narcomilícias evangélicas é, de fato, ofender quase a metade da população brasileira que hoje se identifica como cristã evangélica. Então, fez muito bem o ministro a relembrar que isso aqui é um excesso, que aquilo que o ministro Mendes falou foi um excesso, foi completamente fora do contexto, foi uma frase que em outros momentos, em outros países, muito provavelmente teria levado a, no mínimo, uma atuação do Senado Federal contra o ministro, que é reticente, está várias vezes atuando de uma forma, ou falando demais, de uma forma que poderia até merecer um impeachment, um impedimento, até prejulgando alguns casos. E essa nota dura do ministro Mendonça demonstra que acabou a tolerância contra os excessos, até verbais, de ministros do STF. Quem sabe se torna também uma intolerância contra excessos judiciários, né, de ministros do STF. Augusto Nunes, muito boa noite. Vou ressaltar aqui mais um trecho dessa nota que foi emitida pelo ministro André Mendonça. Aspas, importa anotar o grau de generalidade que teria sido dado pelo orador presente em referida reunião. Ele coloca entre parênteses, narcomilícia evangélica ou rede evangélica. Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral, fecha aspas aí para um trecho dessa nota emitida pelo ministro. Augusto Nunes, fez bem aí o ministro em rebater essa fala do colega Gilmar Mendes? Sem dúvida. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Carlo Cauti, boa noite, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Piotr e o Cauti lembraram coisas importantes. Primeiro, é uma reação e todo começo de reação é bem-vindo. É bem-vindo. No Congresso, em quaisquer instituições preocupadas com a insegurança jurídica, política que o Brasil sofre. Mas o Supremo, que tinha se transformado quase que num continente, né? A China e Taiwan. Os que sobravam, que não abriam a boca, têm de se manifestar. Num momento assim, a fala solitária, ela ganha em importância e aumenta suas dimensões, porque quem fala está falando em nome da maioria. Da maioria. Os católicos, minha formação é católica, eu acho um absurdo e fico imaginando o que diriam os católicos se viesse essa conversa de narcomilícia católica. O que é isso? Quais provas tem? A gente usa essas fusões de palavras, no caso das Farc, por exemplo, a gente dizia, são narcotraficantes, né? Uma guerrilha, narco-guerrilheiros. Não eram mais só os guerrilheiros da selva, eram também os que viviam, eram sustentados, são sustentados, os pequenos grupos que restam, pelo narcotráfico. Agora, o Gilmar Mendes disse isso e mais não disse. Não prova,
um juiz que vive do exame de provas, ou deveria viver disso aí. O Gilmar Mendes deveria pedir desculpas. O ministro que o contestou já cumpriu seu papel. Mas é importante que o Gilmar tenha alguma humildade para pedir desculpas, sob pena de merecer a eterna desconfiança dos evangélicos. E aí eu vou lembrar de novo uma história que vale para todos nós aqui, muito exemplar, envolvendo o governador Antônio Carlos Magalhães e o seu adversário político Waldir Pires. Waldir Pires deu uma entrevista esculhambando o ACM, o Antônio Carlos, e à noite ligou para o Antônio Carlos e disse: ó, governador, os dois tinham sido governadores. Governador, eu queria pedir desculpa, eu me excedi hoje e falei coisas que não deveria sobre o senhor. O Antônio Carlos falou assim: faz o seguinte, na próxima você me elogia em público e pede desculpas em particular. Não, elogia publicamente em vez de esculhambar. E à noite você diz que deveria fazer o contrário. Eu prefiro. Falei, ó, deixei de te esculhambar hoje, né? Lamento muito e tal, mas eu te elogiei. Porque você vai, insulta as pessoas em público, pede desculpas para em particular, aí é mole, né? É isso aí, pessoal. Isso era, né, ainda é uma dúvida que soa na cabeça minha, na cabeça, eu tenho certeza que na sua cabeça, na cabeça de todo mundo, que é: por que os outros ministros seguem a linha de raciocínio de apenas um? Vocês sabem de quem eu estou falando. Esse um manipula todos e fala por todos? Não, né? Eles ficam na deles. Eles deixam pegar fogo ao redor, né? Eles esperam pegar fogo ao redor para começar a agir. Quantas vezes precisávamos, né, de uma outra opinião que não fosse somente de um ministro e o resto ficou quieto? Ficou quieto, ou às vezes concordaram com esse ministro, né, que eu estou falando é do Alexandre de Moraes. Porque ele fala sozinho, ele opina sozinho, tanto é que quando ele é contrariado, ele se sente ofendido. Então, ministros que compõem o Supremo têm que acordar também. Tenho certeza que nem todo mundo ali compõe da mesma opinião desse um ministro ou do Gilmar Mendes, como o André Mendonça falou, rebateu ele. Tenho certeza que tem outros ministros aí que não concordam com o que um só ministro faz, com o que um só ministro atua. Então, assim, eles precisam acordar, dar a opinião, porque eu tenho certeza que a opinião da maioria ali pode ser diferente, porque ninguém opina da mesma, ninguém fala da mesma opinião, ninguém tem a mesma opinião. Então, assim, muitas das vezes precisava-se que algum destes ministros, se não concordassem, falassem, mas esperaram o ato na Paulista para começar a se encorajar, e talvez isso dure por pouco tempo e voltem a ficar quieto, como Cássio Nunes, que não fala, não faz nada. O próprio André Mendonça, que na maioria das vezes ficou quieto diante de situações que não condiz com a opinião deles. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí o que acharam desta notícia. Pessoal, desde já agradeço. Valeu.